Fala galera, Pantera Snake trazendo mais um vídeo. E bom, hoje a gente vai falar sobre um cara muito interessante, né, no fisiculturismo, que é o Steve Michalik. Steve Michalik que ficou famoso por um método de treino que a gente pode chamar tanto de intensidade ou insanidade, ou como ele também gostava de chamar de Quantum Training ou Quantum Fitness, porque ele dizia que era um estilo de treino inspirado na física quântica. Porque ele utilizava alguns métodos muito mentais para conseguir elevar os treinos deles para um nível mais insano, né? E bom, para falar um pouco desse background dele com as ciências mentais, vamos dizer assim, o Steve Michalik ele se voluntariou para ir para a guerra do Vietnã, né? E bom, como vocês sabem, os Estados Unidos acabou perdendo a guerra. Só que durante essas campanhas lá, o Steve ele acabou meio que gostando muito da cultura local, né? Em especial do budismo tibetano e do budismo vietnamita e do taoísmo e etc. E ele durante as pausas ele ia aprender com esses caras, porque ele via que esses caras tinham umas habilidades assim que eram loucas, tipo, o cara conseguia segurar uma flecha atirada numa velocidade, peso de mais de 25 quilos. Tinha caras que conseguiam levantar elefantes, né? E tudo aquilo com o, entre aspas, poder da mente, né? Eu digo entre aspas porque eu não acho que poder seria a palavra mais apropriada, né? Mas dá pra entender o que eu tô querendo dizer, né? Ao você conseguir controlar sua mente, fazer o seu corpo fazer coisas que normalmente você desacreditaria que você é possível fazer, né? E ele levou isso pro treino dele, né? Então, quando ele volta para os Estados Unidos, ele decide que ele quer competir e tal. Ele ganha o Mister Apollo em 1971 e ganha o Mister América em 1972 com mais de 100 quilos. Então ele tinha uma simetria muito legal para o tamanho que ele tinha, né? Era muito grande, tinha uma simetria muito boa. Só que, infelizmente, cara, ali em 76 ele sofreu um puta acidente quando ele tava prestes a ir pro Olímpia, tava tudo certo para ele ir, ser um dos favoritos, possivelmente até ganhar. Ele sofre um acidente muito trágico que basicamente um caminhão do lixo, tipo, bate no carro dele, estoura a coluna dele, ele fica na cadeira de rodas. Os médicos falam que ele nunca mais ia nem andar, nem treinar. Mas por incrível que pareça, o cara diz ele que ele utilizou uma técnica dos taoístas, né, de curar o próprio corpo usando energia positiva. E ele foi de um cara que não ia conseguir mais nem andar, conseguiu sair da cadeira de rodas. E em 1980 ele volta a competir numa competição em Miami que inclusive o Arnold estava comentando, e ele dá o apelido pro Steve Michalik de Phantom Bodybuilder, né? Tipo, bodybuilder fantasma, por conta dessa história doida dele, né? De ter quebrado a coluna e conseguiu voltar ainda a competir. Mas bom, uma coisa que eu acho interessante sobre a vida do Steve Michalik é que, assim, ela mostra que todos nós somos homens imperfeitos e temos defeitos e tudo mais, né? Ainda mais nessa fase que eu tô agora de uma certa evolução espiritual e buscando caminhos diferentes, né, etc. Também me interesso muito por taoísmo, budismo, etc. E a gente vê que é difícil a gente se manter no caminho, né? E obviamente que não sei muitas coisas sobre a vida pessoal do Steve Michalik, né? Só que infelizmente ele passou a ter muitos problemas por conta de uso de esteroides anabolizantes muito exagerado e também de outras drogas recreativas que não são citadas, né? Mas a gente pode imaginar o que seja, né? Quais os tipos de drogas que fazem a pessoa ter problemas mentais e tal e tudo mais. Umas coisas que a gente pode saber são de histórias de pessoas que conviveram com ele, né? Esse cara aí que estava aparecendo, por exemplo, na foto, que é o John DeFentes, ele era um cara que ele tinha um sonho, né? Com 16 anos ele tinha um sonho de ser Mister América e tudo mais. E ele foi procurar o Steve Michalik, né? E aí, cara, ele disse que ele chegou na academia e tal e perguntou para a recepcionista se ele poderia falar com o Steve Michalik e tal. Ela falou, não, o Michalik não tá. Só que ele
dava pra ele ver que o Michalik tava lá no treino, sabe? Tipo, tava lá no fundo. Ele falou, pô, mas eu sei que ele tá ali, por que que eu não posso falar com ele? Ela falou, não, é porque ninguém pode interromper ele e tal, não sei o que lá. Mas ele, né, naquele negócio, emoção, queria ser Mister América, ele foi lá falar com o cara. E disse que o Steve Michalek, tipo, começou a atacar barra no maluco, tipo, sai daqui, seu louco, seu desgraçado, tipo, xingando o cara mesmo, de tudo quanto é palavra feia e, enfim, né? Tô usando palavras polidas aqui, né? Mas ele usou palavras bem piores. Tipo, que nem um psicopata, né? E aí ele, caraca, que isso, o cara é um louco, né? E aí do nada, quando ele terminou o treino lá, depois de, sei lá, 1 hora e pouco, ele terminou o treino e disse que ele chegou assim pra conversar com ele como se fosse uma outra pessoa, sabe? Totalmente calmo, totalmente zen e tal. Aí explicou, não quero que ninguém me interrompa no meu treino. É, enfim, aí o John DeFantis falou que ele queria ser Mister América, que ele queria treinar e não sei o que lá. E ele falou, tá bom, cara, beleza. No outro dia, vem aqui amanhã, é um negócio assim, vem aqui dia tal, 5 horas da manhã, e a gente conversa, tá? Você vai treinar com a gente, vai aprender. Chegou lá no dia, 5 horas da manhã, falou que ninguém atendeu, ficou até as 9 da manhã, ninguém apareceu. E aí, quando foi umas 10 horas da manhã, o Steve passou lá na frente e falou: pô, cara, esqueci de falar, hoje a gente não abre, não sei o que lá, mas vem no outro dia, né? Então, assim, ele tava testando, né? Naquela época o negócio era meio. Como eu posso dizer? Eu não tenho uma palavra pra descrever isso, né? Era diferente, vamos só colocar diferente, né? Porque hoje em dia, se você fizer isso com o cara vai falar: pô, tá me tirando, né? Tá tirando com a minha cara e ia desistir na hora, não ia insistir, né? Mas o John DeFantis foi no outro dia e, cara, chegou lá às 5 horas da manhã. O cara já falou, meu, o Steve Michak já falou, meu, você tá atrasado, já entra aí logo. Chegou lá, tinha mais uns 3 adolescentes, tipo, bombado, gigante e tal. E um detalhe que é interessante, né? Ele disse que tinha uma plaquinha na academia lá do Steve Michalik que tinha uma seringa gigante, assim, escrito, aumente a dose, né? Então, você já vê daí como é que era a mentalidade do Steve Michalik, né? E, cara, o John DeFantis fez um treino de, se eu não me engano, foi de peito, né? E aí falando um pouco já dessa metodologia de treino do Steve Michalik que ele fazia nessa época, que ele treinava vários meninos, né, jovens assim que queriam ser Mister América e tal, tudo mais, que ele utilizava um treino que era um treino, bom, como eu já disse, né, intensidade ou insanidade ou quantum fitness, que basicamente era um treino de circuitos, só que sem descanso, né? Então eu vou dar um exemplo de um treino mais ou menos como eles fizeram naquele dia. Você ia pro supino, fazia 20 repetições, sem descansar você ia pro crossover, fazia mais 20 repetições, sem descansar você ia pro back deck, fazia mais 20 repetições, sem descansar você ia pro fly e fazia mais 20 repetições e sem descansar você voltava pro supino e repetia isso mais de 10 vezes. Ele era famoso pelos treinos de até 70 séries, cara. Você tem noção do que é 70 séries? Bom, o John DeFantis conseguiu, aguentou o treino aos trancos e barrancos ali, caindo, quase morrendo. Ele teve que ir pro hospital, cara, porque ele ficou com febre. O corpo do cara inflamou inteiro. Provavelmente o John DeFantis nessa época nunca nem tinha utilizado esteroide ainda na vida dele, né? Então, tipo, era um menino bem cru ainda, assim, bem jovem. Mas conseguiu sobreviver ao treino, né? Teve uma febre, foi pro hospital, mas conseguiu sobreviver ao treino. Então era mais ou menos assim que era o treino do cara, tá ligado? Era um treino realmente totalmente insano. A coisa mais comum que tinha nos treinos dos meninos que treinavam com o Steve Michalik era os caras desmaiarem, cara. Porque era uma coisa assim que era pós-falha, tá ligado? Era tipo o limite do limite do limite. Treinos com 50 séries, 70 séries que eu digo é tipo assim, contando tudo porque abdominais fazia todos os dias, panturrilhas fazia todos os dias, né? Então, sei lá, dava lá umas 55 séries de peito e mais o abdominal, panturrilha, etc, né? Então, assim, era um treino totalmente insano. Quando o John DeFantis volta, né, pra academia, depois do treino e tal, passou no teste, o Steve Michalik fala, bom, beleza, entendi, você quer mesmo isso, né, você passou no teste, tá aqui seu kit, né,
E aí era um kitzinho lá que tinha lá Durateston, Primobolan, Hemogenin também, se eu não me engano, tinha, né? Era um kit iniciante, né? Bom, que hoje a gente sabe que não tem nada de iniciante, né? Uma pessoa que nunca usou não pode sair usando 3 4 hormônios de uma vez só. Mas o fato é que funcionava, né, cara? O fato é que funcionou, né? E aí, voltando já a falar um pouco dessa mentalidade do Steve Michalik de esteroides anabolizantes, é que ele realmente tinha uma abordagem que era muito mais radical, né? Muito mais radical do que os caras estavam fazendo nos anos 70. Porque ele acreditava que o segredo era você aumentar a dose, né? Se o treino não estava mais funcionando, aumenta a dose mesmo, usa o que tiver que usar, usa vários hormônios ao mesmo tempo e vamos aí. Tanto que o Steve Michalik ele foi um dos primeiros fisiculturistas da história mesmo a experimentar com GH, que era um GH que era tirado de cérebro de macaco, né? Ele não sentiu muita diferença, mas tá aí a título de curiosidade que ele foi um dos primeiros a entrar nesse negócio aí de GH, né? Bom, o Steve Michalik então começou a treinar o John Defense, e o John Defense ele passava mês a mês e ele ficava, agora posso ir naquela competição? Posso ir? Ele, não, eu decido qual competição você vai, você ainda não tá pronto pro Mr. América. E o John Defense insistindo, 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 até que uma vez ele levou o John Defense pra uma praia, e aí ele pegou assim, segurou na cabeça do John Defense e afogou ele, tipo, por um minuto, assim, pá, do nada. Aí ele voltou assim, sem ar, afogado, tipo, por que você fez isso? Ele falou, quando a sua vontade de ganhar o Mr. América for tão grande quanto a sua vontade de sobreviver desse jeito aqui que você fez, desse desespero, aí sim eu vou te levar pro Mr. América, né? Bom, então aí daí a gente já entende mais ou menos como que era a mentalidade, né? Como que era lidar com o Steve Michalik. Bom, em questão de dieta, o Steve Michalik, ele era um cara que ele gostava muito de carnes, né? Carne vermelha, frango, peixe e queijo. Não usava muitos carboidratos e também não era muito fã de sujar a dieta, né? Então era uma dieta bem limpa mesmo. O máximo que ele fazia era tomar um suco de laranja e misturar o suco de laranja com proteínas em pó que ele tinha, né? Mas era um negócio bem, bem limpo mesmo. Bom, infelizmente o final do Steve Michalik ele é totalmente trágico, né? Ele, nos anos 80 mesmo, ele volta a abusar muito, apesar dele ter conseguido se recuperar, saiu da cadeira de rodas, ele vai para um outro extremo e ele volta a abusar muito dos esteroides. Tanto que na competição em que ele se aposenta, né, que foi a última dos anos 80, ele passou mal no palco, né, de tanta coisa que ele estava usando e tal. E, enfim, começou a misturar o esteroide com outras drogas, provavelmente álcool, provavelmente né, aquele negócio que vocês sabem, o pó, o pozinho branco e talvez outras coisas também. E em 2012 ele infelizmente tirou a própria vida, né, cara? Então é um final bem trágico mesmo. Acho muito fascinante, não de um jeito positivo, né, gente? Obviamente, não tô falando que é legal isso. Mas é doido você ver como os caras conseguem achar um caminho, mas por N motivos às vezes os caras desviam, né? Enfim, cada um tem um jeito de lidar com os problemas, com a vida e tal. Mas bom, ele nunca vai deixar de ser uma lenda no esporte, né? E era um cara que tinha tudo pra ser e não foi, né? O cara realmente teve muitas conquistas, né, no esporte, mas infelizmente essa questão dos esteroides realmente zoou ele. O cara tinha um tumor no fígado do tamanho de uma bola de beisebol, teve ataques cardíacos e ainda teve o negócio da coluna para piorar, né? Mas tem uma mensagem para deixar aqui, é meu, vai com calma, tá? Vai com calma, porque esse esporte ele é muito perigoso. Se você fizer besteira, é sem volta, saca? Mas enfim, deixa aí nos comentários se você já conhecia as histórias do Steve Michalik, se você aguentaria um treino com ele. E tamo junto. Se você quer ter resultado na academia com dieta, treino, protocolo e tudo mais, passa na descrição do vídeo aí e contrate a nossa consultoria.
Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve, comenta o que você achou. Passa no canal que vai ter muito mais vídeos sobre bodybuilding, treino e dieta. E se você tem interesse em saber mais sobre definição muscular, passa na descrição do vídeo e compra o meu e-book. Tamo junto!